Olha, uma pergunta. Temos alguém aqui nessa plateia entre 18 e 25 anos? Por favor, levanta a mão. Juventude. Ah, você, como é que você chama? Oi? Enzo, você é dessa safra, né? É a safra do Enzo, porra. Não tem um avô que é Enzo, né? Não existe. Me fala uma coisa, quantos anos mesmo? 21. Faz o que da vida, tu? Estuda direito. Você já sabe a área da advocacia que você vai seguir? Direito internacional. O que é isso? Tipo, se eu atropelei um boliviano? Aí vem o Enzo, né? Falou, caralho, meu, isso não se faz. O cara é boliviano. Não era pra você atropelar. Desculpa aí, mano. É política, né? Bagulho de política, né? Das nações e o caralho, não é isso? Mais ou menos. Tem nada a ver, né? Também. Presos internacionais. Contrato internacional. Tava vendo dinheiro, né, Enzo? Tá certo, muito bem. Enzo, fala uma coisa pra mim. O que você mais gosta de fazer no seu dia? Escutar vinil? Meu Deus, Enzo, você é o Charles, na verdade. Vinil, cara. O primeiro Enzo que escuta vinil que eu conheço. É mesmo, mano? Que da hora. O que você gosta de ouvir no vinil? Vamos ver se é verdade o que ele tá falando. O que você gosta de ouvir no vinil? Ele vai falar Taylor Swift. Acho espetacular, o som sai melhor. Sim. Olha, o Enzo é uma alma antiga. Muito bem, eu vi vinil. Tá com quem aí hoje, Enzo? Você tá com quem hoje aqui? Sozinho, né? É o Enzo mesmo. E essa moça do seu lado, Enzo? Veio sozinha também? Enzo, tem uma cadeira vazia do lado dela, Enzo. Ela escolheu ficar perto de você, Enzo. Você vai ficar nesse rolê do vinil? E ela aplaudiu também, Enzo. Carinha. Deixa quieto, que senão vai dar bosta. Aqui, ó, muito bem, para contrapor aqui, alguém acima dos 60 anos na plateia, vamos ver, ali, atrás do Enzo, o casal, você como é que chama? Eduardo e você? Mônica, como é que você chama? Como é? Márcia? Eduardo e Márcia, vocês estão juntos há quantos anos? 18 anos, olha só. Segundo casamento ou primeiro? Não, toquei o puteiro até os 50. Depois eu estava preparado para casar. Que legal, cara. Segundo casamento. Vocês têm filhos juntos? Só separado? Juntou a galera. Quantos são ao todo juntos? Ele não sabe. 5, né? Quanto que foi sua ninhada, Márcia? Eles estão aqui, não? Tem alguns? Só uma parte? Não, só tem uma. Não é dele, né? Provavelmente, para ele falar assim, sabia, puta. Não, tem uma aqui, tipo, porra, sacanagem, né, cara? Tratou. Ela ficou chateada. Ele tratou você como se fosse uma cabrinha da fazenda, velho. Não foi uma filha, ele falou, não, tem uma aqui, ó. Essa aqui é meio manchadinha aqui. Ela é meio manquinha, mas é boazinha. Você sabe que uma coisa que eu acho difícil hoje, e que eu espero, eu acho que a maioria da galera que vem me assistir é assim, é uma galera mais equilibrada, sabe? Que não é tanto para um lado nem para o outro. É o que eu tento pelo menos passar para todo mundo. Às vezes a gente fica perdido numa sociedade muito radical, né? E aí a gente vê umas paradas e fala, mano, eu tô perdido. Por exemplo, essa semana eu tava assistindo o bagulho, uma entrevista com a Cláudia Raia. Aí eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu comecei a ver o bagulho e, pô, a Cláudia Raia é uma atriz que eu curto, tá ligado? Eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava falando, não, porque, pô, não sei o quê, da carreira. Aí uma hora ela falou, não, eu uso o vibrador. Eu falei, da hora, vamos falar de sexo.
Aí uma hora ela falou, eu tenho uma filha. Eu falei, porra, vai misturar a maternidade agora. Ela, não, eu dei um vibrador para minha filha de 12 anos. Eu falei, ih, calma aí, senta lá, Cláudia, como assim, mano? Falei, pô, peraí, mano, aí, o que foi? Eu fiquei esperando ela contar. Não, eu confundi, eu fui dar com uma amiga, confundi com a minha filha. Ela falou, não, dei pra ela se experimentar. Eu falei, um pouco cedo, Cláudia. Não, Nardoni comentou, isso não se faz com a criança. Você viu o comentário? Isso não se faz, isso é um absurdo. Eu só acho que assim, o filho é de cada um, não tô aqui pra julgar, mas eu acho um pouco precoce, né, cara? 12 anos você vai dar um vibrador, uma coisa é foda, cara, 12 anos. Imagina o aniversário do pai dela, de 50 anos, ela leva um caixão pro pai de presente. Aí, pai, tá na hora de você experimentar já. Daqui uns 30 anos você vai, então já usa aí pra ver se cabe. É que eu não sei se eu tô sendo muito inocente, de verdade, cara, mas eu com 12 anos, se eu ganhasse o equivalente a um vibrador, se eu ganhasse uma boneca inflável, eu com 12 anos, eu tenho certeza absoluta que eu ia chegar no outro dia com a boneca na piscina. Fala, galera, se liga na boia que eu ganhei. Tacar na piscina, meter uma lata de coca na boca da boneca, uma fritas na chana, fala, olha aí. Que da hora, galera. Ela boia. Certeza que eu ia fazer isso. Certeza absoluta. Os moleques iam chegar pra mim e falar, ô Rabinho, você não pode botar na piscina um bagulho que você bota o pau. Fala, mano, então por que vocês são de sunga? Eu não ia entender nada, mano. É um bagulho muito, sabe? Isso é uma coisa que eu me preocupo, de verdade, cara, com a minha filha. E eu tenho esse diálogo, sabe? Minha filha tá com 11 anos, cara. Eu falo pra ela o tempo inteiro, eu falo, mano, essa geração tá cada vez mais acelerada, tá ligado? Você tem que aprender a segurar a sua onda, aproveita a porra da sua infância. Aproveita que, mano, o bagulho passa logo e não volta. Você vai querer que volte e não vai voltar. Aproveita. Eu passo baseado pra ela refletir. Eu acho que faz ela abrir a cabeça. Indico. É mó legal a galera levar a sério. Mas olha, mano, muito louco, né, cara? Eu acho que o ser humano tá ficando meio complicado, cara, sabe? Meio esquisito. Por isso que tá vindo esses negócios de inteligência artificial. Porque a natural tá uma bosta. A natural tá complicada. Inclusive eu ouvi falar que a China deu um prejuízo para os Estados Unidos de trilhões. Eu falei, caralho, o que eles fizeram? Compraram o Oscar também. Piada para 2 São Paulinos que vieram no show. O Oscar é um jogador que veio da China, o cara explica, ficou uma bosta, mas tudo bem. Mas, mano, parece que a China, cara, os caras são muito velozes ali, né? Os caras inventaram a inteligência artificial. Ninguém tava nem sabendo o que os caras estavam fazendo. Uma inteligência artificial tão foda que o ChatGPT, quando tem dúvida, pergunta pro chinês. Os caras inventaram, mano, essa inteligência artificial e zoou o mercado americano. Sabe o que eu acho legal, assim, tirando o bagulho de politicagem, essas coisas, eu acho assim, é muito louco, né, ver Estados Unidos e China, eles sempre fazem essa competição, né, tipo, competição, corrida espacial, corrida de carro elétrico, corrida de inteligência artificial, e o Brasil, mano, a gente faz a corrida São Silvestre aqui. A gente não tá nem aí, foda-se, né, deixa os caras correr, a gente fica na arquibancada lá. Olha os caras vendo que vai chegar primeiro, né? Pra quê, mano? A gente não quer, foda-se, não tem porquê. É como se os caras fossem time de futebol. Os Estados Unidos é tipo o Corinthians ou o Palmeiras, a China é o São Paulo e o Brasil tipo, é o Mirassol, tá ligado? A gente não quer ganhar nada, a gente quer pegar a Isa de vez em quando, fazer umas loucuras, tá tudo bem, mano, e foda-se. Mas também pensa, né? Imagina se existisse uma inteligência artificial brasileira. Não sei se ia ser tão legal. Você ia falar, oi, chat brazuca. Faz aí pra mim um relatório da minha empresa. Fala, faz você, compadre. Como é que é, cara? Eu tô pedindo pra você, faz aí o bagulho. Faz o Pix. A gente teve uma notícia também que deixou os brasileiros meio putos. Algumas notícias. Mas a que eu vi, que eu achei mais importante assim, foi o bagulho do presidente da Argentina. Vocês viram?
tal do Milei, mano, aquele maluco, aquele cabelo, parece que o cara tá na geração do Oasis ainda, o filho da puta. O cara maluco da porra. Ele falou que quer construir um muro pra separar a Argentina do Brasil, achando que os brasileiros iam ficar putos. Os brasileiros comentando assim, mano, a gente começa quando, cara? Todos os comentários assim, quer tijolo? Como é que a gente faz? Porque, eu não sei se eles sabem, mas a parte mais bonita da Argentina chama-se Florianópolis, e é nossa. Não vai, é muita loucura, né? O cara quer fazer um muro, mano, não precisa, só no mapa a gente já vê e já não vai. Falar uma coisa, mano, sem ser xenofóbico, tô falando por experiência mesmo, eu fui pra Argentina já, e posso dizer pra vocês, cara, é um país que é uma bosta. Tem a sua beleza ali, é lógico, né, mano? Ali quando você sai e vai pro Chile. Não, Bariloche, eu nunca fui a esses lugares, também não vou, também, foda-se, né? Argentino já é chato pra caralho, esquiando, tá ainda, vai tomar no cu. Chato com esqui no pé. Não, porque eu vou dizer, eu tive uma impressão muito ruim, tá? Eu contei isso num show, eu fui fazer uma surpresa pra minha esposa, e aí comprei um ingresso num show de rock lá na Argentina. Mano, foi a primeira vez que eu fui, assim, depois de muitos anos com ela, assim. E aí, cheguei do aeroporto pro hotel, né, botamos as malas dentro do táxi. E aí eu descobri, cara, o taxista argentino, o cara rouba você tanto, que o taxista carioca sente orgulho da sua índole. Você tem saudade do carioca, você fala, caralho, saudade daquele cara que cobrava pra ligar o ar-condicionado. Cara, eu parei, o bagulho tinha dado 60 pesos, né, que é uma moedinha lá dos caras. Aí eu tava com 2 malas no carro, fui pagar os 60, né, o cara falou, não, tiene que pagar mais 10 por cada mala. Pagar pela mala, eu falei, porque seu carro tem hérnia, querida? E fui com a minha esposa num show de rock, cara, puta cagada, vou te falar, cara, eu tive medo dos caras catar minha esposa na minha frente. Os caras olhavam a minha esposa, parecia os caras presos há 30 anos, assim, os caras. Os caras olhavam a minha esposa na minha frente, falavam, eu vou comer lá. Ela falava, no puede. Eu estou com ella. O cara falava, eu vou comer a vos também. Porque o argentino é uma raça, mano. Os caras lá nem brincam de esconde-esconde, porque eles se acham. Essa piada eu queria fazer faz tempo. Tava com saudade, né? Uma bosta, pode falar, uma bosta. E o Milei tem uma particularidade também que eu acho muito louca, é o bagulho que ele falou que ele escuta conselhos de um cachorro morto. Deve ter sido um conselho do cachorro esse muro aí. O cachorro veio e falou, eu não aguento mais esses vira-latas caramellos. Bota el muro. Faz o menor sentido, cara. Não, de verdade, você desculpa, eu tô revoltado dessa coisa. Construir um muro na Argentina é muita autoestima do cara. É muita autoestima. A mesma coisa o cara que tem um palha e bota aquela trava no volante. Você fala, mano... Pode deixar aberto, velho. Ninguém quer essa bosta. Bandido chega de palha na quebrada, os outros bandidos falam, ô, mano, quer um emprego, velho? Um emprego que você não leva jeito pra ser ladrão, não, mano. Vai pro Starbucks, alguma porra aí. Starbucks, o bandido. E eu queria pedir para acender a luz aqui para saber quem aqui é dos meus. Por favor, quem aqui tem um nome que entregue a sua classe social que você não gostaria de pertencer. Isso, a mina te entregou, mano. Como é que você chama? É só William? Wheeler! Ah! Aí é da hora, hein, mano? We have a Wheeler. Ih, entregou a mina. Como é que você chama, moça? Entregou a moça ali do lado. Como é que você chama? Dendi. Peraí, volta. Tendi. Sandy. Caralho, é tipo uma mensagem você? A menina não nasceu, rolou o download, né? Como assim?
Deve ser foda, né, mano? Quando seu pai queria descobrir alguma coisa de você, ele veio pra sua mãe e falou, aperta o send. Ela... Temos assuntos a tratar, viu, cara? Tem um assunto aqui que eu nem gostaria de falar disso, né? Até porque tudo que eu falar vai ser mal interpretado, não é verdade? Porque são dois lados que, tem muito fã. Mas, enfim, ficaram pedindo a minha opinião e eu vou dar, velho. Eu acho, de verdade, de coração, que foi muito bem dada a porrada que o São Paulo deu no Palmeiras. 3-1, muito merecido, porra. E amanhã é nóis, cara. Eu só tô pensando nesse jogo aí. É difícil, vai ser difícil aí, São Paulino. O Palmeiras tem mais dinheiro que o São Paulo, velho. O Palmeiras tem mais dinheiro que o estado de São Paulo. Se o Palmeiras quiserem, chama o Dória pra ser mascote. Com a vacininha, assim, com o puta do lado, dançando. Mano, o Palmeiras tem muita grana, cara. Eu assisti uma entrevista do Rogério Ceni, nosso treinador e ídolo, né, mano? Que ele falou uma coisa que eu fiquei surpreso. Ele falou, eu não tinha talento. Eu não tinha talento. Eu treinei tanto que aí eu fiquei bom. Você viu que foda, cara? Eu vi isso e falei, porra, mano, mentiroso do caralho. Bota o Pablo pra bater sem falta pra ver onde vai parar a bola. 5 vai na lua, mano. Agora foi muito louco, falando do bagulho do Will Smith com o Chris Rock, né? Primeiro, eu tava fora, né, cara? Quando eu fiquei sabendo do negócio, meu celular começou a apitar. Pra caralho, e aí, Rabin? E aí? Que você... E aí? Aí eu fui ver o que tava acontecendo. Qual a sua opinião? Eu falei, porra, nenhuma. Por que eu tenho que dar minha opinião, caralho? Aí os caras, não, porque você é comediante e a sua mina já ficou careca, né? Minha esposa já ficou careca, porque passou por câncer, o caramba, já tá bem, graças a Deus, né? Por isso que eu tô falando disso. Então, qual é a sua opinião? E eu fiquei meio assim, porque eu falei, caralho, mano, se fosse um comediante fazendo uma piada da minha esposa naquela época, é um comediante, né? Não tem como bater. Agora, se fosse alguém que eu não gostasse... Pode ser que eu ia dar uma porrada, mano. Ao mesmo tempo, eu sou comediante, então talvez eu fizesse essa piada. Então, no fim das contas, eu acho que eu me bateria. Eu fico numa situação de merda, entende? É muito complicado, cara. E dividiu muita opinião, né, cara? A galera toda julgando o maluco, né? Os caras, pô, não, na internet, tem que apanhar. Eu fui ver, caralho, os caras que me seguiam. Comediante tem que apanhar mesmo, caralho. Esse cara tá me seguindo por quê, velho? Minha mãe me ligou, esse comediante, cuzão, tem que tomar porrada mesmo. Eu falei, mãe, eu sou comediante. Ela falou, eu sei, você é um cuzão, você tem que apanhar. Por isso que eu te batia quando você era pequeno. Mas é óbvio, né, mano? Quando o cara vai pra violência, ele perde a razão. Viajou o Will Smith, isso é lógico, né? Mas não dá pra comparar o meu caso com ele nunca, né? Primeiro porque, pô, o cara tá no Oscar. Se eu tivesse lá com a minha esposa, o Chris Rock fizesse uma piada com ela, a minha mina ia olhar pra mim e ia falar... Cara, o Chris Rock falou de mim. Caralho, vamos pedir o autógrafo desse porra. É o mínimo, né? Uma foto com ele. E se eu tomasse um tapa do Will Smith, eu ia falar, caralho, o Will Smith encostou em mim, mano. Que tesão, mano. Agora, acho que se fosse em São Paulo, em qualquer tipo de premiação, um comediante fizesse uma piada da minha esposa, eu não ia bater jamais. Ia pegar o microfone do cara. Talvez, né, se eu tivesse muito irritado... ia falar umas coisas, ia falar, amigo, peraí, cara, minha esposa tá careca, mas ela tá muito linda, mano, certo? E outra, às vezes é foda, tá certo? Tô saindo com ela, às vezes eu penso que eu tô transando com Jorge Sampaoli, mas é uma coisa que faz parte da minha vida, tá ligado? E não da sua, então, mano, deixa que eu faça as piadas, o bagulho é comigo. Eu sempre tive tesão no Sampaoli, isso é uma questão minha. Por ele ter um nome parecido com o meu time. Agora é difícil, né, cara? Pô, a gente tem que ficar nessa posição aí, pô, de ficar julgando as pessoas. É errado bater. E não dá para comparar ninguém. As pessoas hoje na internet têm que julgar. Você tem que julgar, você tem que ter um veredito. Ou você ama ou você odeia. E não dá para ter. São situações diferentes. E a galera fica comparando o que eu passei, não tem nada a ver com essa história, cara. Primeiro que não foi piada. O que eu passei foi o seguinte, a minha esposa estava passando por quimioterapia, zoada, e aí eu comecei a zoar o Bolsonaro na pandemia e os bolsonaristas começaram a desejar a morte da minha esposa, não foi piada. Minha esposa recebeu uma mensagem assim, quero que o câncer volte em você e você morra. Cadê a piada? E aí, nesse dia, eu peguei o telefone da minha esposa e falei, ó, não responde, que eu sou um cara experiente, deixa comigo, vamos descobrir o endereço do cara,
Fazer tudo dentro da lei. E aí, outro dia, eu vi minha esposa meio que triste, olhando o celular, o mesmo cara xingando, não é piada, é xingando, sua desgraçada, que você morra, não sei o que, não sei o que lá. Peguei o telefone da mão dela e mandei um áudio. Falei, meu amigo, tudo bem? Nem te conheço, é o Rabinho aqui que está falando, ó, sou eu que falo do teu político aí favorito, não é a minha esposa, não. Agora, você já reparou que por causa de um cara que muito provavelmente pode estar mentindo para você, está desejando que a pior doença do mundo volte e mate uma pessoa, que é uma pessoa de luz? Meu irmão, eu só desejo que Deus toque o seu coração para que você acorde amanhã e se torne outra pessoa, cara. Isso foi o que eu achei que eu tinha mandado. Eu dei o play no meu áudio, escuta aqui, eu sou arrombado, eu quero que seu pai entre no cu da sua mãe, aquela puta do caralho. Sua família inteira vai morrer, filha da puta. Perdi a razão pra caralho. Perdi a razão, não tem mais como fazer nada, cara. Eu me fudi, viu, mano? E quando você perde a razão, você tá errado. Nem nesse caso eu fui pra agressão, né? O Will Smith errou, cara. Ele errou, ele sabe que ele errou, ele pediu desculpa. E errou porque, primeiro, porque é uma covardia, né? Olha o tamanho do Will Smith. Você viu os filmes que o Will Smith já fez? Independence Day, o cara luta com os alienígenas, mano. Caralho, o cara já fez aquele Hancock, que ele é um herói, o cara destrói uma Kombi, mano. O cara já fez o Aladdin, só pintou de azul, grandão, mano. Ele fez o Muhammad Ali, o maior boxeador de todos os tempos, cara. Porra, e o Chris Rock fez a zebra do Madagascar. A voz só, porque ele não tinha o físico da zebra. Mas foi uma merda, eu fiquei muito triste, cara. O Chris Rock tomou um tapão, mano. Ele ficou tão triste que ele virou o Chris sertanejo. Piada ruim pra entrar no meio. Às vezes tem que fazer uma ruim, uma boa. Mas foi muito nada a ver, né, cara? Pô, eu fiquei chateado. O meu coração doeu esse dia, sabe, cara? Porque... Óbvio, eu tô do lado do Chris Rock, o cara é comediante, né, cara, e eu sou fã, mas eu sou fã dos dois, eu gosto muito dos dois. E tem gente que não entende o meu sentimento, então eu vou explicar. O meu sentimento é o seguinte, se você for ambientalista, é a mesma coisa que a Luísa Mel cobrar um tiro de meta com um pug. É assim que eu me senti. Por mais que o pug estivesse peidando, não tem porquê. Você não pode agredir uma pessoa, cara. E foi difícil, cara, pro Chris Rock também e pro Will Smith, que teve que voltar no palco para receber o Oscar. Foi uma situação de merda, né? Vê que ele voltou e ele não sabia que ele ia ganhar, provavelmente. Aí chamaram Will Smith, ele, caralho, tem que voltar, mano. Porque a hora que ele sentou, ele deve ter esfriado a cabeça. Fala, puta que pariu, o que eu fiz, velho? E ele teve que voltar, aquela sensação, sabe quando você está no elevador, a porta fecha, você fala, caralho, vou dar um peidão. Aí alguém puxa, a porta abre de novo, você fala, ei. Entra 5 no elevador, começa a subir aquele cheiro, você fala, queria pedir desculpas a todos. Fala da academia, comi muito ovo aí. E aí, mano, o bagulho tá louco, né, mano? Que situação de merda, né, mano? Que situação de merda. Agora, uma coisa que eu tô vendo aqui, se eu esqueci alguma porra aqui. Não. É porque o que foi triste, assim, no final das contas, o erro foi foda, né? Porque, principalmente, o próprio Will Smith falou, caralho, um monte de gente trabalhou pra caralho pra fazer o filme e ninguém lembra. Vocês lembram quem ganhou efeitos especiais? Ninguém sabe, cara. Né? Melhor ator, todo mundo sabe, Will Smith. Coadjuvante, Chris Rock. Melhor atriz, a mina do Will. Melhor efeito sonoro, Tapa. Ninguém sabe de nada, né, mano, do que aconteceu, mano. Eu achei uma merda. Agora, uma coisa que eu fiquei pensativo, eu vou confessar pra vocês, cara, porque eu já fui no show do Chris Rock, foi quando eu comprei essa camiseta. 15 mil pessoas, em Londres. O ingresso caro pra caralho, o cara já tava muito bem. O ingresso dele aumentou 600%. O show do cara tá lotado. E eu fico pensando, caralho, às vezes vale a pena tomar um tapinha. O problema é que no lugar do Will Smith eu vou tomar um tapa do Wheeler, caralho.
aí não vai me render nada, né, mano? Pra terminar esse assunto que eu acho uma merda, acho que a gente não deve ficar julgando nenhum dos dois, tá ligado? Mas eu vou julgar sim, eu acho que o Will Smith viajou, mano. Porque quando você tá numa premiação, você tem que se segurar, você não pode queimar o seu filme, porque isso aí tem consequências, velho. Muito menos dar um tapa em alguém, tá certo? Muito errado isso que ele fez, tem que se comportar numa premiação. É isso que eu queria dizer. Calhorda. E o vencedor da categoria Melhor Show de Stand-Up Comedy é... Fábio Rabin, tô viajando. Não bebia. Que bosta, mano. Eu deveria falar um negócio engraçado aqui, mas eu não vou falar. Pra contrariar essa porra aqui, eu não vou falar. Hoje eu perdi minha mulher. Ela não morreu, calma. Aconteceu um negócio muito bom na vida dela, a gente se separou. Por conta do meu trabalho, por eu ter valorizado muito o meu trabalho puta, eu trocaria muito esse prêmio por ter a minha família de volta. E eu não tenho mais, isso é verdade. Então, pior que... É muito louco que não é piada, é uma tragédia mesmo. Eu tô quase chorando, a Marisa tá do meu lado. Sim, você tá me vendo, eu sei. E eu só queria dizer uma coisa, no ano passado a gente reclamou do prêmio, o pessoal aqui do stand-up, a gente deu uma reclamada, porque eu acho que não foi muito justo a vitória no ano passado e esse ano é justo. Tá vendo? O amor faz a gente fazer coisas que... Não dá pra julgar ninguém, né, caralho? Porra, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu espero que os dois continuem ricos aí e dê a volta por cima. Agora, por favor, não agridam os comediantes, certo?